Em entrevistas posteriores, ele disse que a casa tinha uma energia que ele não sabia descrever e que nunca se sentiu à vontade dentro do imóvel, mesmo de dia. Nicolas Cage gastou quase 3 milhões de dólares numa casa onde coisas terríveis aconteceram por anos. Corpos foram encontrados no porão e ninguém consegue morar lá sem que a vida deles vire de cabeça para baixo. E o pior, ele sabia de tudo isso antes de comprar. Tem uma rua em Nova Orleans chamada Royal Street. De dia, parece uma rua normal, bonita até, com aquela arquitetura antiga do sul dos Estados Unidos. Mas tem uma casa lá que por mais de 200 anos faz as pessoas do bairro passarem do outro lado da calçada para não precisar chegar perto. Os vizinhos chamam ela de La Laurie Mansion. E quando Nicolas Cage colocou essa casa no nome dele, a vida dele começou a desmoronar de um jeito que ninguém esperava. Isso não é coincidência. Pelo menos é o que muita gente acredita. Para entender o que aconteceu com Nicolas Cage, você precisa saber o que aconteceu nessa casa antes dele. Era 1832. Nova Orleans era uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos e também uma das mais cruéis. A escravidão estava no auge e a elite local vivia em mansões enormes, enquanto pessoas eram tratadas como objetos. Madame Delphine Lalaurie era considerada a mulher mais elegante de Nova Orleans. Rica, bonita, bem casada, conhecida por dar festas incríveis. Todo mundo queria um convite para entrar naquela mansão na Royal Street. Ela tinha tudo que o dinheiro podia comprar. Mas tinha um segredo. Um segredo que só veio à tona em abril de 1834, quando um incêndio começou na cozinha da mansão. Os bombeiros chegaram, entraram no prédio e, quando foram explorar os andares de cima, encontraram algo que, segundo registros da época, deixou homens acostumados com as piores situações, completamente sem reação. Havia um quarto trancado. Quando arrombaram a porta, o que encontraram dentro mudou Nova Orleans para sempre. Pessoas estavam presas com correntes nas paredes, algumas há tanto tempo que mal conseguiam se mover. As condições em que foram encontradas eram tão graves que os próprios bombeiros saíram do prédio antes de terminar o resgate para tentar se recompor. Os registros históricos da época descrevem cenas que os jornais de 1834 se recusaram a publicar com detalhes, porque consideraram que o público não aguentaria ler. Pensa nisso por um segundo. Jornais de 1834, que não tinham filtro nenhum, decidiram que era grave demais para imprimir. A multidão que se formou do lado de fora ficou com raiva de um jeito que Nova Orleans nunca tinha visto antes. Invadiram a mansão, destruíram tudo o que conseguiram. Madame Lalaurie fugiu numa carruagem antes que as pessoas chegassem nela e nunca mais foi vista em solo americano. Acredita-se que ela foi para a França e morreu lá, mas o corpo nunca foi confirmado. O que ela deixou para trás foi uma casa carregada de uma história que nenhuma reforma consegue apagar. Ao longo dos anos, a mansão teve vários donos, e a lista de coisas que aconteceram lá dentro é comprida. Um homem que comprou a casa no início do século XX transformou ela em apartamentos. Inquilinos relatavam sons estranhos vindo das paredes, uma sensação constante de que não estavam sozinhos e uma figura que aparecia nos corredores durante a madrugada. O prédio ficou vazio em pouco tempo porque ninguém aguentava morar lá. Uma escola de dança funcionou lá por um tempo. Os alunos se recusavam a entrar em certas partes do prédio sem conseguir explicar o motivo. Professores ouviam passos em salas que estavam trancadas e vazias. Numa das épocas em que a casa virou pensão, os hóspedes relatavam acordar no meio da madrugada com a sensação de que alguém estava no quarto, mesmo com a porta trancada por dentro. Essa é a casa que Nicolas Cage decidiu comprar. Era 2007. Nicolas Cage estava no que parecia ser o auge financeiro da vida dele. Ele tinha ganho uma fortuna com filmes como Face Off, Con Air, Ghost Rider, National Treasure. O dinheiro entrava sem parar.
E ele gastava do mesmo jeito. Nicolas Cage ficou famoso por ter um dos estilos de vida mais absurdos de Hollywood. Ele comprou 15 casas ao mesmo tempo. Tinha iates, tinha jatinhos, comprou um castelo na Europa, depois outro. Comprou uma ilha nas Bahamas. Tinha uma coleção de carros exóticos que passava de 50. Tinha coleções de quadrinhos originais raros, fósseis de dinossauros, crânios de cristal e coisas que a maioria das pessoas nem saberia nomear. Num dos momentos mais icônicos da vida financeira dele, ele comprou 2 cobras King Cobra albinas de estimação. Cobras albinas. 2. De estimação. A LaLaurie Mansion foi mais uma compra nessa lista. Segundo a imprensa da época, ele pagou cerca de 2,3 milhões de dólares pela propriedade. E diferente de outras compras, essa não foi impulsiva no sentido de não saber o que estava comprando. Nicolas Cage sabia exatamente qual era a história daquela casa. Ele visitou pessoalmente antes de fechar o negócio. Entrou nos cômodos, subiu para os andares de cima, ficou lá por um tempo. Quando perguntaram por que ele comprou um imóvel com uma história tão sombria, ele disse que queria entender algo que ele não conseguia entender de outro jeito, que a casa representava uma parte da natureza humana que ele queria explorar. Parece fala de personagem de filme, né? O problema é que o que veio depois não era ficção. Nos 3 anos seguintes à compra da LaLaurie Mansion, a vida de Nicolas Cage entrou em colapso de um jeito tão rápido e total que analistas financeiros de Hollywood usam o caso dele até hoje como exemplo do que não fazer com dinheiro. Em 2009, o governo americano entrou com uma ação contra ele por sonegação de impostos. A dívida com o fisco chegou a 14 milhões de dólares. Não era uma acusação pequena, era uma das maiores dívidas fiscais de um ator em décadas. No mesmo ano, ele processou o próprio empresário, Samuel Levin, acusando ele de má gestão financeira que teria custado mais de 20 milhões de dólares. A resposta do empresário foi publicar documentos mostrando o que Cage gastava por mês. O número era tão alto que jornalistas pediram para rever os documentos porque acharam que tinham lido errado. Castelos na Europa foram colocados à venda. O iate foi vendido com urgência. A ilha nas Bahamas foi perdida. As 15 casas começaram a sumir do patrimônio dele, uma por uma. E a LaLaurie Mansion entrou em execução hipotecária em 2009. O banco tomou o imóvel porque Cage não conseguiu mais pagar as parcelas. Ele ficou com a casa por menos de 2 anos. 2 anos durante os quais, segundo o próprio, ele raramente conseguia descansar bem quando estava lá. Em entrevistas posteriores, ele disse que a casa tinha uma energia que ele não sabia descrever e que nunca se sentiu à vontade dentro do imóvel, mesmo de dia. Mas é aqui que a história fica ainda mais estranha. Porque Nicolas Cage não foi o único dono recente da LaLaurie Mansion a ter problemas sérios logo depois de comprar o imóvel. Antes dele, um empresário comprou a casa no final dos anos 1990, com planos de transformar ela num hotel boutique de luxo. Dentro de 2 anos, o projeto inteiro faliu. Ele perdeu boa parte do investimento e a propriedade voltou ao mercado. Antes desse empresário, outro comprador tentou abrir um clube noturno no espaço. O clube fechou em menos de 1 ano, depois de uma série de incidentes que incluíam confusões inexplicáveis, funcionários pedindo demissão em massa sem motivo claro e pelo menos 2 acidentes dentro do espaço que resultaram em processo judicial. A propriedade voltou ao mercado todas as vezes. Hoje, a LaLaurie Mansion existe como atração turística de Nova Orleans. Fica aberta para visitas guiadas e é parada obrigatória nos tours de histórias de fantasmas da cidade. Mas ninguém mora lá. Ninguém fica lá à noite. E os guias turísticos, mesmo os mais céticos, têm o hábito de falar mais baixo quando chegam perto dos andares de cima. Ao longo dos anos, visitantes do mundo inteiro documentaram experiências na LaLaurie Mansion. Alguns relatos são claramente exagerados, o tipo de coisa que alguém conta depois de horas num tour de terror. Mas outros são mais difíceis de ignorar.
câmeras de turistas registraram sombras se movendo em cômodos vazios. Equipamentos de gravação pararam de funcionar dentro do imóvel sem motivo técnico aparente. Crianças que visitaram com os pais relataram ver uma figura parada em cantos de certos quartos, olhando sem se mover. Uma equipe de televisão americana foi gravar um especial sobre lugares assombrados nos Estados Unidos e teve metade do equipamento com defeito durante a gravação. A câmera principal parou de funcionar no exato momento em que a repórter começou a descrever o que foi encontrado lá em 1834. O técnico de som relatou ouvir algo no headphone que não tinha origem identificável no ambiente. Eles nunca transmitiram o especial. Cancelaram o projeto inteiro. A história de Nicolas Cage e a LaLaurie Mansion pode ter 1000 explicações racionais. Má gestão financeira, gastos fora de controle, dívidas que iam explodir de qualquer jeito, independente de qualquer imóvel. Talvez a casa não tenha nada a ver com o colapso da vida financeira dele. Mas tem uma coisa que é difícil ignorar. Cada pessoa que comprou a LaLaurie Mansion nos últimos 30 anos perdeu o imóvel de forma